Sabe quando a gente olha para um gesto de alguém e se pergunta: o que será que isso quer dizer? Bom, e se eu te disser que essa análise pode ir muito, mas muito além da primeira impressão? A gente vai ver como um simples olhar pode estar conectado com sistemas sociais inteiros. Essa é a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Todo mundo já pensou nisso. A ideia de decifrar o que o outro está pensando parece quase um superpoder. Mas, antes de mais nada, a gente precisa alinhar essa expectativa. E o ponto-chave está todo aqui. Olha só, a meta não é virar um leitor de mentes, não é mágica. É, na verdade, uma habilidade. É sobre treinar o nosso olhar para ser mais atento e, principalmente, mais responsável com o que a gente observa, sem sair tirando conclusões apressadas. Ok, então por onde essa jornada começa? Bom, qualquer observação precisa de um ponto de partida, né? E o mais concreto, o mais fundamental de todos, é sempre a pessoa que está bem na nossa frente. Pensa bem, tudo que a gente sente, de alguma forma, se manifesta no nosso corpo. É a primeira vitrine. Antes de qualquer palavra, uma postura um pouco mais tensa já pode indicar um desconforto. É essa manifestação física que nos dá as primeiras pistas, os primeiros dados para uma análise. E a quantidade de informação aqui nossa, é imensa. Cada um desses sinais, sabe, uma pequena contração no rosto, o jeito como a pessoa respira, tudo isso conta um pedaço da história. Ignorar esses detalhes seria como tentar entender a floresta sem olhar para as árvores. Só que, claro, ninguém é uma ilha, nenhum indivíduo existe no vácuo. É aqui que a análise começa a ficar bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Nenhum gesto, nenhuma expressão surge do nada. Isso aqui é essencial de entender. Cada olhar, cada suspiro, é como se fosse uma fala num diálogo silencioso com o que está acontecendo ao redor. É o ambiente que dá o verdadeiro significado para o que a gente está vendo. Pega um sorriso, por exemplo. Um sorriso nunca é só um sorriso, concorda? Dependendo da situação, sei lá, reencontrar um amigo querido, ou estar no meio de uma conversa super difícil, ou numa festa formal, o mesmo movimento do rosto pode querer dizer coisas completamente diferentes. O contexto muda tudo. Então, vamos fazer um exercício agora. Vamos ampliar o nosso foco. Como se a gente tivesse uma lente de câmera dando zoom out, sabe? Se afastando para revelar uma paisagem cada vez maior, cada vez mais complexa. Esse aqui é o nosso mapa. A gente parte do corpo da manifestação mais crua. Depois, a gente adiciona os scripts culturais, aquelas regrinhas não ditas, tipo a que distância ficar de alguém numa conversa. Em seguida, vem as instituições. E, por fim, lá no topo, as grandes estruturas sociais. Porque, olha só, em ambientes como uma empresa, um tribunal, as regras do jogo são outras. Existem hierarquias, códigos de conduta, e tudo isso redefine o que é um comportamento apropriado naquele lugar, colocando mais uma camada de pressão em cima da pessoa. Certo. Agora, vamos conectar todos esses pontos. Vamos ver como uma ação minúscula, individual, pode ir crescendo, escalando, até ter um impacto na sociedade inteira. Deu para perceber essa corrente? Uma reação de uma fração de segundo no rosto de alguém pode influenciar uma decisão num tribunal. Essa decisão, por sua vez, reforça uma norma social, que com o tempo pode até virar lei e moldar o comportamento de milhões de pessoas. É uma cadeia invisível, mas, nossa, como ela é poderosa. E é exatamente por causa desse poder todo que a gente precisa obrigatoriamente falar sobre responsabilidade. Ter esse tipo de conhecimento não é brincadeira, vem com um peso ético bem grande. Esse exemplo é muito sério e mostra o perigo que existe na interpretação errada. Imagina só, num lugar de alta pressão como esse, os sinais mais naturais de estresse e nervosismo de uma pessoa inocente podem ser lidos como um sinal de culpa. E isso pode levar a injustiças terríveis. Então, o ponto crucial é este: levar em conta o contexto. O sistema todo não é só um detalhe técnico ou uma preferência de análise. É, na verdade, uma obrigação moral. É o que impede que a análise se transforme numa ferramenta perigosa de pré-julgamento. Ufa! Então, depois de tudo isso, o que fica? Como é que a gente pode praticar uma observação que seja ao mesmo tempo inteligente e correta, responsável? A verdadeira chave está aqui, em manter esses dois lados em equilíbrio. É conseguir enxergar a pessoa e, ao mesmo tempo, enxergar o mundo que a cerca e a influencia. A parte e o todo, sabe? Eles estão sempre conversando. E para a gente terminar, fica essa reflexão.
Quando a gente observa o mundo à nossa volta, quais são as regras não ditas, as pressões da cultura, as estruturas das instituições que estão, agora mesmo, moldando cada gesto que a gente vê? A jornada para ter um olhar mais atento, bom, ela está só começando.